inteligência artificial, geralmente a gente tem duas abordagens muito comuns hoje no mercado. A primeira é que ele vai se tornar um ser senciente, e a metáfora para isso é a Pandora, como a primeira ser senciente criado artificialmente, né, a partir de barro, que carrega uma caixa e com um poder muito sedutor. Né? Então, essa caixa de Pandora que vai causar a nossa extinção. Né? E é completamente compreensível. Tá? Quando a gente vê um robô desse da Boston Dynamics reagindo a um chute de um humano e de fato não caindo, a gente, pô, se esse cara tivesse uma arma, isso me preocuparia. Ou esse segundo robô dele que pula e tem a capacidade de fazer isso carregando uma caixa de 100 quilos. Mas eu prefiro uma segunda visão, que também é muito comum, de tecnologia como uma ferramenta de aprimoramento humano. E a gente tem uma segunda metáfora para isso também, que é Ícaros, Daedalus, quando cria a asa para Ícaros, para ele ter uma vantagem competitiva sobre o Minotauro. Né? Então, essa história é que talvez faça com que a gente se torne, então, centauros. Como o Hare, que cria uma prótese com inteligência artificial que identifica antes da pisada qual que é o terreno. Ele fala que em 5 anos ninguém vai cair mais se estiver usando uma prótese dessa. Né? Mas aqui a gente ainda está falando de um aprimoramento físico e muito ainda numa tentativa de recuperação de algo. O que a gente acredita, e daí para deixar minha mensagem para quem já quiser ir embora rápido, assim, a minha mensagem, se tiver um slide que vocês precisam lembrar na apresentação inteira, é esse, assim, que aí vai nos transformar num centauro emocional. É isso. Então, o resto aqui eu vou passar, né, por que a gente acha isso, porque a gente está vendo isso acontecer na prática. A Kunumi é uma empresa de inteligência artificial aplicada que tem sido procurada, na sua maioria, para automatizar, para aumentar a produtividade de trabalho e, se possível, automatizar. Né? E alguns cases rápidos. Basicamente, a gente criou um modelo junto com o Sírio-Libanês que prevê mortalidade na UTI 26% mais preciso do que o padrão global hoje utilizado. Você fala assim, para que isso serve? Né? A primeira coisa é que você acredita que o médico plantonista, quando chega na UTI, ele sabe qual leito ele vai usar, porque num hospital como esse, e não. Isso ele não sabe, ele vai na lista que está colocada para ele. Isso aqui ajuda a priorizar o leito que precisa de atenção mais rápido. Né? Além disso, isso impacta na gestão de supply chain de toda a UTI. São apenas 4% dos casos que vão para a UTI, mas são quase 50% de todos os recursos de um hospital. Então, plantão, quem que precisa estar, qual que é o quadro de enfermeiro que precisa estar no determinado horário. Né? Isso tudo aqui é regido até que tipo de remédio que eu preciso ter na enfermaria, que tipo de equipamento que eu preciso ter. Então, isso aqui ajuda uma definição inteira. O que a gente fez também foi que, com esse resultado, a gente conseguiu prever a mesma taxa de quase 25% de melhor do que o sistema atual, usando os dados de pré-UTI. Então, eu consigo fazer uma gestão de leito pública. Eu consigo falar, olha, se eu conseguir colocar todos os leitos de UTI descentralizado, eu consigo saber, com os dados pré-UTI, ou seja, num hospital de SUS, eu consigo saber quem precisa ir para a UTI ou não, quem mais precisa daquele leito. Né? E, diferentemente do passado, quem vai para uma UTI hoje é que tem chance realmente de ser recuperado, e não quem vai para morrer num leito. Né? Então, a gente está transformando aqui a medicina de uma medicina de doença para uma medicina de saúde, né? De prevenção mesmo, de como que a gente consegue otimizar isso. A segunda coisa, a gente criou um modelo preditivo de Alzheimer com base em exame laboratorial, que tem 90% de assertividade. Então, com o exame de sangue hoje, eu consigo dizer com alguns anos de antecedência qual que é a probabilidade daquela pessoa ter Alzheimer. E isso impacta no tratamento prematuro, que vai adicionar maior qualidade de vida depois. E a aprovação de procedimentos médicos, isso foi numa seguradora,
com mais de 1 milhão de vidas. E daí o que a gente sabe, de fato, é que 60% de todos os procedimentos demoram mais de 4 horas para ser aprovados. Então, você vai no hospital, o médico pede uma cirurgia ou um procedimento, e você volta para casa, porque você não vai esperar. Pode demorar dias essa aprovação. Que a gente trouxe para real time, fazendo esse antifraude em tempo real, não por uma amostragem, mas em 100% da base. Né? Então, a gente chegou com 88% de automação nessa história. E, na verdade, isso aqui é super interessante porque a gente, em qualquer seguradora ou operadora de saúde, você tem médicos que ficam fazendo paperwork. Né? Então, você tem médicos que estão não clinicando, estão fazendo um trabalho burocrático. E o que a gente fez foi devolver para o mercado mais de 200 médicos com esse trabalho. Então, como que isso funciona? Esse é o tipo mais comum de rede neural hoje utilizada em inteligência artificial. Basicamente, ele faz o que a gente chama um mapeamento de A para B. Então, eu preciso ter muitos dados de A e muitos dados de B, e a máquina infere quais são as variáveis que precisam ser potencializadas ou identificadas, que são preditivas do B. Então, se eu tenho um exemplo clássico, se eu tenho muitos e-mails, e eu tenho muitos e-mails marcados como spam, a máquina entende o que é um e-mail de spam. Né? Então, eu posso ter muitas transações de cartão de crédito, muitas delas marcadas como fraude, e a partir dali ele entende o que é uma transação de fraude. Não só porque ele decora os dados e ele entende o comportamento de que é ou não fraude, mas ele entende o que é o padrão de normalidade. Então, ele consegue achar fraudes que o homem nunca conseguiu olhar. Porque ele entende, isso aqui está normal, isso aqui foge do normal. É o mesmo caso que a gente faz lá com Alzheimer. E essa é a grande magia de inteligência artificial. É a primeira vez que a gente tem uma tecnologia computacional que é agnóstica a qualquer aplicação. Né? O mesmo modelo ou a mesma abordagem que a gente deu para utilizar Alzheimer é a mesma abordagem utilizada para fazer um e-mail antifraude. Né? Então, tipo assim, as aplicações disso são imensas. Isso para contar um tipo de rede neural, que é a Supervised Learning, que usa, então, conhecimento humano para prever comportamento humano. Então, um exemplo disso é Go. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com esse jogo, mas é um jogo milenar chinês, que é chamado jogo da intuição, porque ele é extremamente complexo. Né? Para vocês terem esse vídeo que eu vou mostrar aqui, mostra a comparação de um número de possibilidades de um jogo de xadrez comparado com o número de possibilidades com um jogo de Go. Aqui dá para ver mais ou menos o volume de coisinhas que estão saindo ali. O número de possibilidades a cada combinação de Go é maior do que o número de átomos no universo. Se você colocar isso no número, imagina se é um número de 6 dígitos, a gente sabe o que é, e um número de 171 dígitos. É isso que é o Go. Né? Esse aqui é o número de possibilidades de jogadas possíveis no Go. Então, é um jogo de intuição totalmente, que você tem que bloquear o avanço do teu oponente. A Google, em 2014, ela comprou uma empresa que ano passado fez esse modelo computacional para jogar Go contra um ser humano. O Licedol era um dos top 50 no ranking global, assim. E essa foi a primeira versão. Então, ele treinou com conhecimento humano, automatizou esse processo e colocou para jogar. Ele perdeu de 4-1. Talvez seja a última vez que um ser humano tenha ganhado de uma máquina de Go. Né? Quando, lá atrás, em 86, quando Kasparov perdeu para o Deep Blue no xadrez, se for muito otimista, 100 anos para alguém ganhar de um campeão de Go. O que aconteceu foi que o campeão mundial perdeu no início desse ano. Estima-se que 1/4 do tempo do CEO, de 1/4 a 1/3, poderia ser automatizado. De um CEO. Eu tenho certeza que ele adoraria ter esse 1/4 ou 1/3 de volta, para focar no que ele deveria focar. Né? E esse estudo foi feito, é um estudo recente da McKinsey. Então, ele mostra que apenas 1% de todas as profissões poderiam ser 100% automatizadas, e daí ele vai crescendo isso até ele chegar, aqui mais ou menos em 50%, 60%, em 60%, 30% das atividades poderiam ser automatizadas. Né? Na hora que a gente faz a média dessa história aqui, a gente chega no número que metade de todas as atividades hoje poderiam ser automatizadas. Então, a gente não está falando de
de colocar na rua ninguém a princípio. Você está simplesmente falando, otimizando. É óbvio que você vai otimizar esse tempo e aí esse tempo livre vai fazer o quê? E essa é a questão que eu gostaria que vocês respondessem, porque eu não tenho a resposta, eu tenho a pergunta. Já é um bom começo, né? Mas vocês estão na posição. E isso vai acontecer simplesmente pelo fato que tem 15 trilhões nesse lugar. Lembra lá do Schumpeter falando que a tecnologia vai atrás de tirar valor das nossas atividades? Tem 15 trilhões em salários nesse lugar. Isso vai acontecer e já está acontecendo. No Brasil, uma empresa lá em Belo Horizonte, porque o FMG é tão afastado que parece que é interior. Mas, enfim, que está ali, já está sendo contratada para fazer isso, né? O tempo inteiro. Essa é uma das principais questões, então vai acontecer. E daí a gente entra, então, que o nosso trabalho e daí a nossa identidade parte do pressuposto que tem um preço. E isso gerou uma série de problemas históricos, né? Desde problemas de gênero. Então, se uma pessoa está em casa tomando conta dos filhos, ele não entra, ou ela não entra na conta do PIB, porque simplesmente ela não está recebendo para fazer aquilo. Ou o racial labor, né? Que a gente viveu no Brasil e durante muito tempo do capitalismo, foi uma força de mão de obra explorada, né? Então, quer dizer, essa definição de preço é muito importante. Só que quando a gente vai para fatos reais, né, tipo assim, cara, mas isso então é muito importante, eu vou me segurar nessa minha identidade. Essa pesquisa da Gallup desse ano, atualizada todo ano, né, mas eu coloquei uma cola aqui, The Global Workplace, The State of the Global Workplace, fala que 85% das pessoas no mundo estão frustradas com o que fazem. Ou seja, elas preferiam estar em outro lugar fazendo outra coisa. Apenas 15% está engajado. Que está errado, né? Tem alguma coisa muito errada aí. E como que a gente promove engajamento, né? Essa é outra questão. Mas quando você vai atrás desse trabalho, desses 85%, acontece isso. Né? Você vai lá no cara que é o motorista de Uber, de táxi, e coloca agora tem um Uber. Dois competindo pelo mesmo trabalho. É guerra, é caos. Porque aquilo não é só a identidade, é a forma de vida dele, de ganhar a vida. E o fato da gente ainda não ter assegurado uma possibilidade de um caminho futuro para essa força de trabalho, cria uma insegurança muito grande, né? Esse já foi um trabalho que eles foram muitas vezes colocados na posição de assumir, porque já perderam uma colocação anterior. Então, tipo assim, essa falta de treinamento e de requalificação é um problema que vai ficar exponencial. E vocês estão na posição de fazer esse retreinamento, de começar a olhar para isso, né? Então, isso vai também para motoristas de caminhão. Durante muito tempo nos Estados Unidos, isso é um debate global também, isso acabou se tornando uma das principais atividades no mercado de trabalho americano, porque ele sobreviveu à globalização. O motorista chinês não trabalha nos Estados Unidos. E ele é um trabalho pesado e é um trabalho bem remunerado. Isso significa que ele se tornou o trabalho mais frequente em 29 dos 50 estados. E você está falando de mais ou menos 8 milhões de empregos direto, motorista de caminhão. Daí entra o carro autônomo nessa discussão, que é talvez o sistema complexo de AI, o sistema mais complexo de AI que a gente já fez até agora. Então, ele é um problema em tempo real, completamente, eu tenho que calcular onde ele está, o que eu vou fazer, eu tenho que controlar o carro. Isso aqui é com algumas horas de treinamento, ele já consegue identificar as pessoas, o carro, a placa, o movimento, enfim. Simplesmente eu treinando a máquina com imagem. Eu não preciso, e essa é uma das grandes diferenças de inteligência artificial, eu não preciso falar o que ela precisa olhar. Eu não preciso, seria impossível descrever todas as regras necessárias para um carro dirigir sozinho. A máquina entende. Então, só para fazer o ponto, a primeira carga de Budweiser entrega pela Ambev nos Estados Unidos com uma frota autônoma, né? E são 70 milhões de motoristas de caminhão no mundo. Mas daí a gente fala assim, são quase 1,5 milhão de pessoas mortas, 3 mil por dia e de 20 a 50 milhões de pessoas desabilitadas por ano. Isso aqui é um único exemplo
O bip que vocês vão escutar é quando a máquina entende que o carro vai bater. E é antes. E vocês vão ver que em alguns casos é muito antes do que você vê o negócio acontecer. E o carro toma a decisão de parar e se desviar automaticamente. I almost got into an accident right there. Nee, wacht even. O carro não estava nem no campo de visão do motorista. Esse é o mais impressionante. Então, o que a gente está falando é que, tipo assim, as máquinas, né, tipo, a gente está falando de 150 milhões de trabalhos contra 1 milhão e 300 mil vidas. As máquinas não precisam ser perfeitas para fazer um melhor trabalho do que o ser humano. Só precisa fazer um trabalho melhor do que o ser humano. E daí, com esse tempo, a gente vai fazer o quê? Né? A gente fala de 4 Ds de automação. Dangerous, Do and Dirt, que era tipo tedioso, perigoso e sujo. Só que agora apareceu um DEAR, que é o de cuidado, o referente ao cuidado humano. O que aquela máquina está fazendo é cuidar de um ser humano, né? E então, aqui estão alguns exemplos. Eu não sei quantos vocês são familiarizados com o processo de automação, mas esse aqui é a warehouse, o galpão da Amazon. Né? Não tem nenhum ser humano trabalhando, assim. Tipo, os robôs levam de um lugar para o outro. E as histórias, né? Tipo, os produtos, eles são organizados por otimização de espaço e não por seção. Então, eu posso ter um produto que é um brinquedo do lado de um livro, mas a máquina sabe que aquele é o melhor espaço para colocar. Então, ele puxa e sabe onde está, como é o robô, ele não cansa, ele não precisa ir até uma seção específica, ele não precisa procurar, ele sabe onde está cada SKU. Né? Um outro exemplo é um construtor, né? Então, a gente está falando da construção civil, outro mercado gigantesco para impactar. Né? Tipo, bom, isso aqui vocês já entenderam o que vai acontecer. Né? Comida, esse cara aqui é um robô que faz pizza. Né? E é muito interessante porque ele ainda não faz 100% da pizza, né? Mas ele faz 80% da pizza. Ele coloca o molho, aí um ser humano vai lá e coloca a história, enfim, e tal, e pronto. Só que nessa entrevista aqui, que não vai dar para escutar, ele pergunta assim, e o trabalho dele? Que é o trabalho de colocar, a gente está automatizando esse processo nos próximos 3 meses. Aí ele pergunta, e o trabalho dele? Não, ele vai aqui para outra empresa ajudar a colocar outra linha de produção aqui, igual a essa. Bom, durante um tempo, né? E não é todo mundo, né? Talvez ele. Um case recente da Amazon que tirou os caixas, esse talvez todo mundo tenha visto, mas o que nem todo mundo sabe é que isso é uma loja conceito nos Estados Unidos, mas isso é realidade há 3 anos na China. A Alibaba tem um mega store, não é uma loja conceito, é uma mega store, funcionando sem caixa há mais de 3 anos. Então, basicamente, você tira, sabe quem você é por reconhecimento facial ou pelo celular e já debita, já sabe se você tem crédito ou não e pronto. Só para falar que tem um lado bom também, isso aqui está advogados sendo automatizados, uma parte... Não tem nenhum aqui não, né? Esse aqui é a automação de diagnóstico de câncer, então, tipo assim, ainda preciso do doutor para dar o laudo, mas imaginando que 80% das imagens não tem nada, e ele tem que olhar para esses 80% igual. Se eu tivesse um algoritmo que desse somente uma ordem para ele, uma priorização de quais ele tem que olhar de acordo com a maior taxa de chance de ter alguma coisa, eu estou otimizando muito o trabalho desse cara. Né? Enfim, a gente vai ter mais tempo para tarefas mais significativas. Esse é meu ponto. E daí a gente entra, então, em RH, para finalizar.
Engajamento é produtividade. A mesma pesquisa da Gallup fala que 17% são mais produtivos e 21% mais lucrativos, né, se eles estão engajados. E uma maneira de engajar é a gente olhar isso para o nosso real trabalho. Se existe um real trabalho que a gente não vai automatizar, é o cuidado humano, né? Então, as empresas vão ter o que eu chamo de exponential empathy, né? Essa capacidade de entender por que aquele colaborador não está performando e qual que é o melhor lugar dentro da empresa para que ele consiga ter o melhor produto do trabalho dele, né? Essa capacidade de entender o que está subscrito nas entrelinhas dos dados e dos comportamentos diários, é isso. Coisas que a gente está trabalhando em RH junto com a TAC, na parte de aquisição de talentos, Emotional Intellectual Assessment, entrevistas automatizadas, onboarding de novos colaboradores, aumento de diversidade, predição de role fit e cultural fit, avaliação de NPS, em desenvolvimento contínuo, predição de turnover com recomendação de ação, movimentações e promoções, processos sucessórios, identificação de interesses, aprendizado adaptativo, aprendizado sob demanda e retreinamento, recomendação de mentores, identificar quem são os mentores, quem são os experts dentro e fazer a recomendação de um para o outro. E, por fim, assistente de produtividade. Então, a gente conseguiria fazer uma pesquisa de clima organizacional em tempo real. Tem N tecnologias para fazer dentro de uma área que a gente chama de Sentiment Analysis, que consegue ler expressões faciais, textos, e-mail, voz. Então, a gente trabalha muito com call centers na parte de quem é o melhor atendente para aquela determinada pessoa que está ligando. Cross-sell advisor, execução de processos, automação do tempo que você não precisa estar preenchendo os 17 minutos ali. Régua de relacionamento autônomo e qualificação de leads. E os últimos 3 slides, a gente vai falar com máquinas e a gente vai trabalhar com máquinas. E a gente vai ser contratado pela nossa habilidade de trabalho em equipe, né, com essas máquinas. E, por fim, a gente vai se tornar o que a gente chama de os centauros empáticos. Helder, eu tenho uma primeira pergunta, que me parece que a área de recrutamento especificamente é uma, assim, bastante... que a gente teria uma aplicação bem rápida, né? Então, assim como a gente consegue prever, né, a máquina consegue prever um carro que vai bater, a gente consegue prever qual colaborador ou candidato não vai funcionar. Como que isso aconteceria, assim, teoricamente, como que isso se dá? A máquina, quando eu falo máquina, eu estou falando especificamente dentro de Deep Learning, que é uma das categorias de aprendizado de máquina. Ela excede muito a capacidade humana de prever, né? Porque, na verdade, o que ela está procurando, ela não está fazendo uma predição, uma visão. Ela está procurando por padrões e a chance desses padrões se repetirem dadas determinadas variáveis. Então, nesse processo, se você tem um volume de dados suficiente com funcionários que não deram certo, né, a máquina consegue entender quais são as variáveis que dentro da sua empresa são cruciais para essa predição. Então, sim, a gente conseguiria predizer qualquer coisa que você tenha dados suficientes na coluna A, que eu expliquei, e na coluna B, né, mapeados. Então, a gente pode, desde risco jurídico, que foi uma das perguntas aqui, até tipo turnover. A gente poderia fazer isso. A gente vê alguns benchmarks, né, de fora do Brasil, e todos eles vendem a ideia de que utilizar a inteligência artificial no recrutamento ou em outros processos, isso tira o viés humano, que é mais ou menos a história do juiz que está com fome e toma uma decisão diferente do que talvez ele tomaria. E aí agora parece que tem um contra-ataque a esse argumento, inclusive já alguns artigos aqui no Brasil falando, não, a inteligência artificial ela aumenta o viés, porque o humano já contratou com um viés e ela vai eternizar esse viés, e isso é um risco. E a gente, por outro lado, né, pelo menos as empresas com quem a gente já está trabalhando, estão falando muito em
aperfeiçoar questões de diversidade. Você até mencionou um pouco isso. Qual que é a saída para essa história? Como é que existe a possibilidade de não ficar repetindo esse viés e cumprir com um direcionamento estratégico que vai, às vezes, além do que uma produtividade direta e histórica? Eu trouxe 2 exemplos de redes neurais aqui, o aprendizado mais próximo aprendizado supervisionado e o reinforcement learning, mas existem mais de 70 tipos de formas de fazer isso diferentes, e por isso que isso é tão crucial hoje no mercado e tão difícil de encontrar pessoas que consigam dominar de fato essas tecnologias. E daí o ponto a gente consegue estimular e não simplesmente automatizar um comportamento. Então, a gente consegue identificar qual é a vontade, né? Então, a vontade seria maximizar aquele número ali, né? Ou trabalhar a parte de igualdade de gênero, por exemplo, ou, enfim, pessoas de deficiência, alguma coisa nesse sentido, né? Como você mencionou outro dia, diversidade. Então, desculpa, eu não sei os termos técnicos da área, então me perdoem, por favor. Então, a gente consegue estimular um comportamento desejado dentro de uma corporação. Imaginando que uma corporação, o conhecimento, poderia ser o conhecimento coletivo de todos os seus colaboradores, mas a vontade também dos objetivos que ela deseja alcançar, né? Então, nesse meio entre esses 2 grandes grupos de dados, a gente consegue colocar vários modelos preditivos, né? Então, de fato, a gente consegue estimular aquilo que está dentro da estratégia da empresa, né? Legal. Aqui a Bianca, da International Paper, pergunta como fica o papel da emoção na tomada de decisão no contexto da inteligência artificial? Tem o Harari, ele fala muito de que as emoções são os nossos algoritmos orgânicos, né? No livro Homo Deus, recém-publicado no início do ano dele. E eu acho que o que a gente precisa é ter uma consciência dessas emoções. Eu acho que a gente é pouco treinado no decorrer das nossas vidas para ter essa percepção. E daí, a única maneira, quando não está claro na nossa cara que tipo de emoção que a gente está sentindo, é verbalizar. E esse processo também precisa de treinamento, porque no processo de tradução dessa emoção na linguagem, muito se perde, né? Nesse processo de tentar colocar em sentido o sentimento, esse gap, né, do nosso cérebro entre a gente tem a sensação, da sensação para o sentimento, do sentimento para o sentido, né, do cérebro límbico, enfim, por aí vai. Então, esse processo de cada escala dessa exige um treinamento que a gente hoje não tem. Então, hoje a gente ainda tem esses processos de decisão baseado em cima da emoção, como é a do juiz, porque ele não tem consciência de que ele está tomando essa decisão enviesada, né? Então, acho que parte por uma educação emocional para que a gente potencialize essa percepção com a AI e não mate essa percepção, mas como que a gente empodera as pessoas de uma empatia maior, de uma percepção dos sentimentos do seu e dos outros, né? Recentemente procurem um chatbot que usa Cognitive Behavior chamado WOW, né? Ele automatiza o processo, um paper publicado pela Universidade de Stanford que fala que em 2 semanas ele consegue tirar a pessoa do estado de depressão. Então, quer dizer, esse tipo de aplicação de AI para o entendimento da emoção humana, eu pessoalmente é a parte que mais me interessa. Acho que tem um potencial muito grande. Incrível. Bom, então, vamos para a última pergunta, a não ser que alguém se manifeste aqui ainda. A Letícia da Claro, obrigado pela pergunta. Ela pergunta, o que já podemos fazer dentro do RH hoje para nos preparar melhor como profissionais para essa nova realidade? Porque, assim, de um lado, a gente sabe que, como um centauro, a gente pode ser turbinado por tudo isso, fazer o nosso trabalho muito melhor, fazer as nossas empresas serem muito mais competitivas,
criar um ambiente mais feliz, né, um clima melhor. Mas, e aí, qual o papel do RH nessa história, né? Como que ele se adequa na utilização desses recursos? Eu acho que a gente não pode ter medo de automatizar aquilo que é um trabalho desumano, né? Quando essa parte do design de experiência que foi colocada aqui, dos 17 minutos, para mim é muito importante. Assim, aquilo é um trabalho desumano. E daí, no processo de automatizar esse tipo de trabalho, a gente vai estar libertando as pessoas daqueles 85% de frustração. Então, nesse processo, o que a gente vai precisar fazer é readequar e retreinar as pessoas para o que é o real trabalho nosso, né? O nosso real trabalho não é preencher aquele formulário. O nosso real trabalho é a consequência do preenchimento daquela história. E como que você vai lidar com a informação. Da mesma maneira que não é as suas emoções são ruins, é como que você lida com elas, né? Então, é mais ou menos nessa abordagem, né? Então, como que a gente automatiza e liberta as pessoas do trabalho subhumano para que elas consigam voltar a ser humanos, né? A gente tem muitas pessoas acreditando que são máquinas, e que o real valor dela está na aproximação dela da performance da máquina. E não é isso, né? A gente tem que se entender como seres de relacionamento, né? E acho que o papel do RH é entender em cada uma das posições, inclusive nas técnicas, o que é desumano, e o que é criativo e o que é emocional. A última pergunta. Rosane, da ProPay. Quais são os prováveis segmentos que deverão ficar por último na implantação da obrigada automação pela inteligência artificial? As pesquisas mostram que existem tudo relacionado à criatividade, à emoção e à empatia são as áreas mais difíceis. Assim. Então, personal care, por exemplo, né? Então, cuidar de crianças, idosos, doentes, enfim, que necessita do contato humano. E esse contato humano já foi mostrado cientificamente que impacta no resultado final do tratamento ou do cuidado. Essas são as últimas barreiras. E o que me deixa com um olhar positivo também, porque, na verdade, hoje esses trabalhos são subvalorizados, né? As pessoas começam a tê-lo porque não tem outra saída. E, na verdade, no momento que a gente traz luz para essa sombra, a gente consegue, então, vislumbrar um cenário positivo devido a isso, né? Eu acho que todo mundo tem direito de gastar o tempo dele com trabalhos mais criativos e não ficar por uma necessidade de conseguir a vida ocultar a percepção de sentimento. Muito obrigado, Helder. Muito obrigada.